Bom dia, Paulo Henrique. Tá me ouvindo? Tô. Bom dia. Esperar um pouquinho, tá? Mais alguém entrar pra aula pra gente iniciar, tá bom? Beleza. Paulo Henrique já coloca aqui, Osimar já pôs, né? Coloca aqui no bate-papo seu nome e a turma para registrar sua presença, tá bom? Na aula. Por favor. Seja bem-vindo, Osimar. Como eu disse, Paulo Henrique, eu vou esperar só mais um pouquinho. Mais alguém entrar pra aula pra gente iniciar, tá? Pois bem, começar agora. Arthur colocou aqui para mim no bate-papo seu nome e a turma. Meninos, eu vou iniciar e a gente vai dar continuidade. A gente vai falar hoje de iluminação, tá? Um pouquinho das lâmpadas para a gente então adentrar mais nos cálculos. Até agora a gente falou sobre um pouquinho do histórico, a percepção da luz na visão humana, né? Então agora a gente vamos falar um pouquinho mais sobre a iluminação, tá bom?
Então, vamos lá, vou fazer o compartilhamento de tela com vocês do meu conteúdo. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Sim? Ótimo, então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Então, vamos falar de iluminação, né? A gente viu que as luzes, as cores, elas vêm, né, de cores primárias, e através das primárias é que nós vamos obter as cores secundárias, né? Então, aí a iluminação, ela vem de fontes, né? Então, a gente tem as fontes aditivas, que são as fontes naturais, que é aquelas que são provenientes, né, do fogo, do sol, das estrelas, e a iluminação artificial, que é aquela que é promovida por um vídeo, por TV, por lâmpadas. No geral, tem uma classificação desses tipos de iluminação, tá? Professora, por que é importante falar de iluminação? Porque ela está muito ligada à cor que nós vemos, né? Então, a gente tem uma classificação geral que classifica essa iluminação em incandescentes e descarga, tá bom? Essa classificação das lâmpadas também. Então, a gente tem os tipos espaciais, são aquelas que são refletoras, halógenas, baixa pressão, fluorescentes e de alta pressão. E vamos aos modelos. As refletoras são aquelas de vidro prensado, vidro soprado e também aquelas de refletor, tá? Principalmente na parte que é esférica. Halogêneas não tem nenhum modelo que tem esse tipo de iluminação, não. Baixa pressão é aquela que tem com stander, que são as fluorescentes, e também sem stater, tá? De alta pressão é aquela de vapor metálico, também luz mista e vapor de sódio. Sódio é elemento químico mesmo, sódio, tá? A classificação das lâmpadas, então, elas são classificadas, né, como fluorescentes, são aquelas que vão gerar luz pela passagem da eletricidade, sempre através de um objeto. Esse objeto é aquele tubo cheio de gás que ele é inerte, ou seja, ele não vai misturar com nada, em uma pequena quantidade de mercúrio, tá? Quando ele é energizado, esse mercúrio ele vai emitir uma luz visível, né, no ultravioleta, e aí essa luz no ultravioleta é as que são invisíveis. Aí o revestimento de fósforo que está cobrindo o tubo vai converter essa luz UV em luz visível, tá? Como representando aqui na imagenzinha. Então, os fósforos, eles são substâncias que vão emitir essa luz. Eles é que florescem, tá? Quando essa luz é exposta a uma eletricidade. Então, na lâmpada fluorescente, por exemplo, essa luz emitida, ela está toda no espectro visível, e aí, como o mercúrio emite uma luz que não é visível, ele está no ultravioleta, o fósforo que tem dentro das lâmpadas é ele que transforma essa luz emitida em luz visível, tá? E aí ele vai emitir a luz branca, que é a luz que a gente consegue ver. Então, só para a gente entender, ó, aqui tem a camada interna do fósforo, aqui é onde fica o mercúrio, o gás inerte nessa região, o eletrodo, né, para que ela funcione, o tubo de vidro, tá, que é o tubo de vidro, e os pinos, né, de contato, tá? Então, os fabricantes, eles variam tanto a cor da luz usando as combinações, né, para que a luz seja então emitida, tá? E aí, para essa combinação, modifica o fósforo utilizado, tá bom? As lâmpadas incandescentes, elas vão liberar a maior parte da sua energia no infravermelho, tá? Que são carregadas pela fonte de calor, pela eletricidade que ela recebe. Então, 10% dessa luz produzida é a que a gente consegue absorver no espectro visível, tá? O restante nesse caso, nesse tipo, é onde há um gasto maior de eletricidade, tá bom? E aí a gente tem os diodos emissores de
emissores de luz ou os famosos LEDs. Os LEDs são aquelas lâmpadas pequenas, né, que ajustam facilmente a um circuito elétrico, como apresentado aqui. Então, em diferentes lâmpadas incandescentes, né, eles têm uns filamentos que vão queimar ou ficar bastante quente para que essa luz seja emitida. E também eles são iluminados pelo movimento dos elétrons. Nesse caso, somente pelo movimento desses elétrons, que é o que funciona como um semicondutor que dura de acordo com o transmissor padrão dessa luz, tá? Bem interessante isso daqui. Então, os LEDs funcionam desta forma. O que faz eles ficarem acesos não é nem a corrente de luz recebida, e sim o salto eletrônico que se tem quando recebe essa carga elétrica, tá? E aí, gente, a gente tem outro tipo de luz, que é a luz negra. Luz negra, ela tem dois tipos diferentes, né? Mas funciona da mesma forma. A luz negra, ela é proveniente de um filtro negro que bloqueia a luz visível. Então, a luz negra, ela é transmitida aí, ó, numa parte tubular, tá? Da lâmpada fluorescente, né? Aqui, gente, o revestimento de fósforo é diferenciado, não é o mesmo da luz comum, tá? Esse revestimento, o que ele vai fazer? Ele vai absorver todas as ondas curtas de ultravioleta, tá? Tanto B quanto o UVC, que são nocivas, né? E aí, quando ela absorve essas ultravioletas nocivas, ela vai emitir ultravioleta A, tá bom? Então, o que acontece nesse caso? Ele vai absorver aquelas frequências de luz bem pequenas, tá? Dentro do infravermelho, que a gente só consegue ver através de um equipamento, tá bom? Eletromagnético, né? Que é um espectro, que a gente chama. Quando ele absorve, então o que ele vai fazer? Ele vai bloquear a maior parte dessa luz, tá? Visível, e aí ele vai emitir a que é visível, que é o UVA, tá? Aquela que a gente pode conseguir até ver. Então, o próprio tubo negro, ele vai bloquear a maior parte dessa luz visível, né? Somente a luz UVA e alguma luz visível azul e violeta que vai passar por ele. Então, que tipo de cor que uma luz negra vai emitir? Aquela luz roxa, tá? Violeta, tá bom? Então, uma lâmpada de luz negra, ela é incandescente, tá? Ela é similar à incandescente normal. E ela vai utilizar filtros de luz negra para absorver luz no filamento que está aquecido, que é bem aqui. E aí ela vai absorver tudo, exceto a luz do infravermelho UVA. Essa luz do infravermelho, infravermelha da ultravioleta A, é aquela que é a luz violeta que ela vai emitir, tá? Seria a luz visível. Alguém já viu essa luz preta, luz negra? Nunca vi. Nunca viu? Mas existe, tá? Algumas boates até utilizam esse tipo de luz, tá bom? Por que do brilho dos brancos, né? Dentes e outras coisas. Por que tem esse brilho do branco, assim? Então, justamente devido à luz ultravioleta, tá? Que é emitida pela luz negra, ela vai reagir com vários outros fósforos externos, tá? E quando há essa reação, o que vai acontecer? Justamente isso aqui, ó. A lâmpada ultravioleta dentro da lâmpada fluorescente vai reagir com revestimento de fósforo. Através desta reação é que ela vai emitir uma certa quantidade de luz, tá? Então, os fósforos externos eles vão brilhar enquanto a luz ultravioleta ela está brilhando sobre eles. Por isso é que acontece esse brilho dos brancos. Então, há uma grande quantidade de fósforos naturais, né? Tanto nos dentes e nas unhas. Então, também tem muitos fósforos em algumas tintas, tecidos e plásticos. É isso que faz
dá o brilho, tá? Da cor branca. Então, algumas peças de roupas brancas também elas brilham, né? Isso acontece porque elas absorvem. A maioria dos sabões em pó contém fósforo para fazer com que o branco pareça mais branco à luz do sol. E como o sol ele é rico em ultravioleta, ele faz esse branco brilhar e ficar cada vez mais claro. Então, gente, o segredo para que a luz branca ela fique mais clara é devido à reação dela com o fósforo, tá? E o fósforo ele é presente tanto no nosso organismo como na maior parte das coisas à nossa volta. Então, as roupas escuras, elas não vão brilhar. Por quê? Porque os pigmentos escuros é o que vai absorver a luz ultravioleta, tá bom? Bem interessante isso, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a fonte de iluminação, né? Iluminação que é proveniente também das cores. Então, a cor, né, de uma lâmpada ela é definida por duas coisas. Primeiro, pela aparência da cor, que é atribuída à temperatura de cor, a capacidade de reprodução dessa cor, que é atribuída à aparência da cor dos objetos que estão sendo iluminados. E aí, gente, a gente tem aqui uma tabelinha de temperatura, tá? Para mostrar aí a aparência dessa cor de acordo com a temperatura. Temperatura maior que 5.000, né? Mais ou menos, a gente tem a aparência de cor fria, que é a branca azulada. Então, quando a temperatura está entre 3 e 3.300, 5.000, a gente tem uma luz intermediária branca. Quando ela é menor que 3.300, a gente tem uma temperatura quente, que é a branca avermelhada, ou aquela amarelada também, tá? Aqui tem os gráficos de iluminação. Então, aqui esses gráficos vai mostrar a intensidade e o comprimento de onda dessas diversas luzes. Então, o IRC é o índice de reprodução de cores. Isso aqui é tudo computadorizado, viu? Então, o próprio computador faz leitura desse salto eletrônico e mostra essas luzes, tá bom? Então, tem uma diferença, né, da reprodução da cor em função do iluminante. O que seria isso, né? São os objetos que são iluminados, que é o que a gente chama de multivapor metálico, tá? De IRC igual a 75, e tem o vapor de sódio de IRC igual a 22, tá? Isso aqui tudo é em cima desse comprimento de onda que a gente acabou de ver aqui, tá bom? Que são índice de reprodução das cores, tá? IRC é o índice de reprodução das cores. Então, quando tem a imagem metálica, quer dizer que tem um índice de reprodução de cor igual a 75, e vapor de sódio tem um índice de reprodução de cor igual a 22. Então, olha as duas imagens para vocês verem a diferença de uma e outra, tá? Uma e outra. Então, ó, especialmente nas cores com o mesmo número em ambas as fotos, ó, olha a diferença. Ó, para vocês verem. Quando eu tenho um vapor de sódio, que é o índice de refração de cor, né? É igual a 22, olha a diferença. Quando eu tenho igual a 75, eu já consigo ver o verde. Bem claro, aqui já não vê, tá vendo? Olha interessante, o vermelho, o que vira? O vermelho fica laranjado. Então, tudo isso é influenciável. O azul, que é as cores 4 e 5 na primeira imagem, está roxa na segunda, tá? Então, isso é por conta do quê? Por causa disso aqui. Índice de reprodução de cores, tá? Então, a gente tem os modelos, né? Os modelos de todas as cores que se tem, tá dentro, né, do universo físico, modelos matemáticos de cor, representação da cor e codificação de cor. É aqui que a gente começa a aprender um pouquinho como calcular isso. Eu vou deixar isso para a próxima aula, é claro, porque hoje não dá bem tempo, né, de passar tudo isso para vocês. Mas isso aqui tudo é onde a cor está presente, tá? E a gente calcula esse comprimento de onda usando fórmulas físicas através dessa possibilidade dos modelos matemáticos da cor, tá bom?
E aí a gente descreve a cor com esses seguintes com os seguintes modelos. A matiz, né, que é a mudança de matiz, tem a mudança de saturação e mudança de intensidade. Então, a matiz é aquela que vai definir bem a cor, a saturação, né, o quanto vai ser iluminada essa cor e qual é a intensidade. Então, a gente tem essas variações: matiz, saturação e intensidade. Vocês podem observar que quanto maior a intensidade, mais eu vou perdendo o tom, a cor. Então, a gente tem alguns sistemas que vai descrever essas cores. Um deles é esse aqui, que é o Manson Color System, tá? É um sistema computadorizado, tá? Que ele vai fazer essa classificação gráfica das cores, tá bom? Aqui é outro modelo, tá? De acordo com os ângulos. E a gente tem um algoritmo chamado de RGB para HSB. Então, a gente vai transformar, né, os valores emitidos e normalizá-los. Então, ele sempre vai estar em um valor mínimo de 0 e máximo de 1 para fazer essa transformação. Olha esse prismazinho aqui. Isso aqui é mais para conhecimento de vocês, não vou cobrar cálculo disso aqui não, tá? Então, só para a gente entender como calcular isso, o que a gente tem que fazer? Vocês estão compreendendo? Sim. Estão compreendendo, gente? Quem está acompanhando desde o início? Me responde aí, por favor. Então, para a gente fazer essa mudança nessa classificação, né? A gente vai calcular todos os valores máximos e mínimos capturados da cor. E aí, esses valores máximos e mínimos são o que chamamos de RGB, que é de acordo com os ângulos das cores, tá? Então, depois a gente vai calcular a saturação e o brilho dessa cor. Então, a gente também tem máximo e mínimo, para depois a gente calcular as cores, que é o que a gente chamamos de H. Então, a parte H é aquela que ela é irrelevante, tá? Então, é aquela que a cor vai estar em um ângulo bem abaixo de 0, tá bom? Depois é feita uma conversão. Para quem gosta de física, for seguir esse rumo aqui, isso aqui vocês vão precisar calcular, mas isso aqui não é cobrado em vestibular também não. Então, o HLS, que é um sistema que é usado na agronomia e na pedologia, tá? Ela utiliza conceitos de matriz, né, chamado de RU, pureza de cor e luminosidade, chamada de L, tá? Esse sistema ele vai fazer uma descrição bem precisa da cor. E aí ele dá um suporte à comunicação exata da cor desse objeto, tá bom? E aí a gente tem um outro sistema de cálculo de cores, que é o Pantone, que é uma empresa que foi fundada em 1962 por New Jersey, nos Estados Unidos. Ela é famosa pelo sistema de cor que ela utiliza em várias indústrias, né? Especialmente indústria gráfica, além da indústria têxtil, de tintas e plásticos, tá bom? Então, o Pantone são descritos de acordo com o número, é criada pela CIA, Pantone Matching System, ou PMS. E aí um exemplo do que seria isso era essa maturação de cálculo feita aqui, tá? Tá bem pequenininho, mas é tudo computadorizado isso também. Então, a gente tem modelos de cores, que são o uso diagnóstico das radiações, né, não visíveis, que são os termogramas, tá? E a gente tem a imagem de ultrassom também em 3D, que a intensidade da luz é usada para dar a ideia da tridimensionalidade. Olha que interessante. Muito utilizado esse tipo de exame, né?
bem no início da gestação. E a gente tem aí, ó, matriz, saturação e intensidade, tá vendo? É assim que acontece. A matriz eu tenho todas as cores alinhadas. A saturação eu já vou ter um salto para mostrar um pouquinho mais da cor apresentada. E quanto mais eu aumento a intensidade, mais difusa fica. Como se perdesse brilho. E a representação da cor, né? A representação da cor, ela não vai emitir energia luminosa, né? Elas vão utilizar sempre a luz proveniente de uma fonte, que é produzida essa luz, que é o que dá a informação da cor, que é o que chamamos de modelo de cor subtrativo, e elas são emissivos, né, que são fontes de energia que são radiantes, que vai produzir essa informação da cor, que é o que chamamos de modelo de cor aditivo, tá? E aqui é um modelo de cor, esse modelinho a gente já viu em outra aula. Nós temos cores aditivas, que são obtidas pela combinação dessas luzes, tá bom? Que é aquelas cores primárias, cores secundárias, tá? Essas cores obtidas, né, por esse sistema RGB, que tem uma base primária, é o que nós vamos calcular o comprimento dessa onda que vai dar essas cores. Então, para o vermelho, por exemplo, ele tem um comprimento de onda de 700 nanômetros. Já o verde tem um comprimento de onda de 546 nanômetros. E o azul tem um comprimento de onda de 435,8 nanômetros. Essa letrinha aqui é o lambda, que nós utilizamos para calcular esse comprimento de onda, viu? Aqui é um sistema RGB normalizado entre 0 e 1. Então, aí, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, os principais, vermelho, azul, verde. E aí, a mistura deles vai me provocar, vou ter aqui ciano, tá? Púrpura, amarelo. Lá atrás eu tenho o preto e o branco aqui, ó. Tridimensional. Então, as fotos que são receptores, por exemplo, dos cones dos nossos olhos, né? Elas têm pico de sensibilidade de ondas curtas. São aquelas ondas que conseguem absorver de 420 a 440 nanômetros, que são a média de 530 a 540 nanômetros, e as longas de 560 a 580 nanômetros só. Assim, né, em princípio de 3 parâmetros, são suficientes para a gente descrever a sensação de cor, no caso humana, tá? Essas cores, elas são consideradas cores primárias em um modelo bem aditivo de cor. Então, as mais usadas, né, que são as definidas como Comissão Internacional de Eclairage, que são as denominadas X, Y e Z, que é aquelas que saem do plano, tá? Fora do plano. Então, é um dos muitos espaços de cores aditivas que tem aí uma base para definir as cores bem padronizadas, tá? Então, sólidos de cores visíveis. Devido a esses 3 sensores das cores, tá? E aí ele vai ter diferentes amplitudes e comprimentos de ondas. E essas amplitudes e comprimentos de ondas é que nos vai permitir ver as cores componentes de uma figura em 3D. Aí esse conceito de uma cor só pode ser descrito em 2 partes, que é a sua intensidade luminosa e a energia, tá? E a gente tem aí uma imagem, tá vendo? Sólidos. Se eu somar todos os ângulos, eu vou ter, somando um por um, é como se fosse igual a 1. E é isso que funciona. A cromática que define a cor em si é aquela que vai falar o quanto ela é intensa. Então, uma cor branca ou cinza, no fundo, tem a mesma combinação de cores primárias, tá? Porém, o branco ele é mais intensa que o cinza. Então, por isso é possível a gente descrever a cor em 2D e assim observar os diagramas de cromacidade que se tem das cores.
As cores visíveis em uma cromacidade são essas, que é o vermelho, azul, verde, amarelo, alaranjado, roxo e rosa, tá bom? E a conversão dessas cores é feita por isso aqui. Pego todos os ângulos e faço como se fosse uma... Ai, gente, fugiu o nome. Fugiu um nome aqui. Um cálculo de módulo em matemática, tá? Modelos da cor, né? De noções primárias, secundárias e terciárias. Tá vendo? Tá aqui. São os pigmentos que vão se combinar, tá? De acordo com a intensidade luminosa da luz. E é o que atinge os objetos. E aí a gente chega nas cores subtrativas, tá? Que é o CMY. São essas. CMY, que é o verde, né? É tipo aquele verdinho água lá. O M, o arrosado, o Y, o amarelo. Através da combinação das cores primárias. E aí a combinação de outros sistemas vai formar outras cores. É assim que funciona, tá bom? Aqui, ó, contraste simultâneo das cores. O excessivo vai ficar assim. Tô finalizando já. O sucessivo fica assim, que é uma saturação na percepção das cores. E aí, gente, ó, contraste de fundo letra, ó. A gente tem aí as cores. Quando a gente tem esses contrastes ideais de cores, a gente tem essas cores provenientes aqui, representadas. E aí a invariância dessa percepção de cor é que vai me trazer essas outras cores. Então, azul, roxo, azul verde, amarelo, preto, laranja, rosa, vermelho. Vocês podem ver, gente, que laranja tá azul, ó, rosa tá amarelo, tá? Então, a invariância da percepção da cor associada às palavras. Tem no ensino primário faz muito esse joguinho com as crianças. Percepção, cognição, né? Que é o processo do informativo, que é detectar, reconhecer, e a parte de discriminação na questão de cor ou ilusão, tá? Então, gente, é isso aqui por hoje. Eu achei bem interessante aqui tá os referenciais bibliográficos desse material. Vocês têm alguma pergunta, dúvidas? A próxima aula, sim, eu trago agora a gente aprender a calcular aquele comprimento de onda que a gente viu, tá? Como que nós vamos calcular ele? Vocês têm perguntas, dúvidas sobre o que a gente viu hoje? Não? Então tá bom, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. A gente se encontra na próxima semana com mais uma aula de física, tá bom? Tchau, Com menina. Deus, Larissa. Com Deus, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor.